Boa noite, irmãos e amigos. Que bom podermos nos encontrar novamente neste local sagrado, separado para meditarmos na Palavra de Deus, abrirmos as Sagradas Escrituras e podermos tirar da Bíblia lições preciosas para dirigir a nossa vida, irmãos. Eu quero convidá-los a abrirem as Sagradas Escrituras no texto de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, irmãos. Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 13. Esta exposição das Sagradas Escrituras é a continuidade daquilo que nós já temos feito, irmãos, já há uns 3 domingos atrás, quando nós afirmamos à igreja que os conceitos que temos de Deus interferem diretamente em nosso relacionamento com Ele. Primeiramente pregamos em Atos, capítulo 17, e falamos que Paulo, ao chegar em Atenas, ele disse que os atenienses, eles eram extremamente religiosos, mas a eles havia uma carência. Eles precisavam conhecer o verdadeiro Deus. Então Paulo prega sobre o Deus desconhecido, o Criador de todas as coisas, aquele que é Senhor do céu e é Senhor da terra, aquele que não habita em santuários feitos por mãos humanas, aquele que não precisa dos homens, pois Ele a todos dá vida, respiração e tudo mais. E então Paulo, pregando isso, então após essa exposição sobre o caráter, os atributos de Deus, então ele prega a graça salvadora. No outro domingo nós pregamos, irmãos, como os conceitos que temos de Deus interferem no nosso relacionamento com Ele. Nós lembramos dos filhos de Eli, nós lembramos da geração de Jeremias, nós expomos sobre a vida daqueles que conviviam com Sofonias, e cada geração aqui citada, tendo um conceito equivocado, errado a respeito de Deus, se comportava também de maneira inadequada e desagradável diante de Deus. Mas ao mesmo tempo nós citamos homens como Noé, Moisés, Daniel, e a própria atitude de Jesus Cristo em relação a Deus Pai. Quando estes homens e o próprio Cristo, Deus encarnado, eles asseveravam conceitos elevados a respeito de Deus. Um Deus soberano, um Deus providente, um Deus santo, um Deus que está assentado sobre um alto e sublime trono. E assim, contemplando esse Deus glorioso, o comportamento ético, o comportamento moral, a maneira com a qual estes homens dirigiam a religião que praticavam, tudo isso mostrava o conceito elevado que eles tinham de Deus e, ao mesmo tempo, como a ética, a moral e a religião estavam como que comprometidas com estes conceitos elevados que eles tinham de Deus. Quero convidá-los então agora, leitura alternada de Mateus capítulo 8, versículo de 5 a 13, para a partir desse texto fazer a exposição que está proposta para esta noite, irmãos. Assim diz as Sagradas Escrituras, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem.
E ao meu servo, faze isto, e ele faz. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Todos. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Oremos, irmãos. Pai de misericórdia, Deus de toda graça, nós nos encontramos na tua presença e nós temos consciência disto. Tu estás assentado sobre um alto e sublime trono. E a tua glória, Pai, enche o templo. Os anjos se curvam diante da tua grandeza e se cobrem, Pai, porque estes que nunca pecaram coram de vergonha, amado Deus, diante da tua plena e perfeita e augusta presença e santidade. A semelhança deles, Pai, nós estamos na tua presença e tendo a tua palavra aberta diante dos nossos olhos, estamos como que prontos para ouvir a tua voz. Coração compungido, coração contrito, Pai, mas ao mesmo tempo a alma quebrantada e tremendo na tua presença, no reconhecimento que tu és Deus terrível, Deus grandioso, Deus glorioso. E é por isso, Pai, que nesta presença tua nós clamamos e suplicamos que pela tua graça o Senhor se mostre favorável a nós através de Cristo, dando-nos o entendimento das Sagradas Escrituras e o poder para vivermos segundo aquilo que aprendermos nesta noite, para o nosso bem e para a tua glória, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos e amigos, um dos conceitos bíblicos que a mim traz grande admiração e faz com que eu me aproxime mais desse Deus que é exposto nas Sagradas Escrituras, é a verdade que há momentos que na história bíblica Deus elogia pecadores. O santo, o justo, o perfeito, aquele que é plena luz e que não comunga com as trevas, aquele que tem a sua vontade eficaz, poderosa, é aquele que não mente, porque não é filho de homem para que minta. Aquele cujos pés caminha em estradas retas, e é tão puro de olhos que não contempla o mal. Esse Deus bíblico, ele olha para a história dos homens, e paradoxalmente, ele olha indivíduos, e ele profere palavras de elogios aos homens. A despeito das fraquezas humanas, a despeito das inconstâncias de certos homens, esse Deus por um pouco desconsidera as fraquezas desses homens e fita os olhos em suas virtudes. Contempla as suas atitudes de fé, observa as palavras proferidas pelos lábios,
e prescrutando o coração local que somente Deus vai, admira e diz sim a maneira como os homens creem a respeito dele. Elogia aqueles homens que, quando se aproximam dele, se aproximam da maneira correta, porque os conceitos que esses homens têm de Deus são conceitos corretos. Ora, irmãos, nós podemos lembrar de algumas poucas pessoas, porque de fato na história bíblica não são muitas pessoas que são contempladas assim. Podemos lembrar então de Jó. Quando Satanás se aproxima de Deus, é o próprio Deus que abre uma porta para o diálogo e diz a Satanás: tu vistes o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? É Deus que abre o diálogo, é Deus que elogia, é Deus que coloca em letras garrafais, é Deus que coloca destaque em um homem tão pequeno, em um homem frágil em sua perseverança, mas que ao mesmo tempo de toda a força que o seu coração possuía, e que de toda a integridade da sua alma, a despeito de suas limitações, este homem buscava sinceramente cumprir a vontade de Deus. E Deus não faz vistas grossas a este homem e nem às suas virtudes. E diz: este homem, a despeito de suas fraquezas, ele é um homem temente, é um homem que se desvia do mal. Ele deve ser considerado, ele deve ser colocado como alguém que precisa ser colocado em evidência para que outros possam ver o seu exemplo e segui-lo. Um outro exemplo, que é o exemplo da pregação desta noite, é o exemplo desse centurião, irmãos. O primeiro exemplo que citei é o exemplo de um homem que já crê no Deus de Israel. É um homem que tem uma experiência com Deus, ele tem conceitos corretos a respeito de Deus. É um homem que já tem uma religião já bem firmada, bem estruturada de tal forma que todo dia ele acordava de madrugada e oferecia sacrifícios a Deus a favor de seus filhos. Mas aqui, quando a palavra de Deus diz que, ouvindo isto, admirou-se Jesus, observe o versículo 10, estejamos com as Sagradas Escrituras abertas. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade eu vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Mas a quem Jesus elogia? Acaso é um judeu? Dar-se-á que é um homem que dominicalmente ou de uma forma sabática vai ao templo de Jerusalém? É um homem versado na literatura sagrada do judaísmo? Acaso este homem é um homem dado à religião de Abraão, Isaque e Jacó? Não, irmãos. Este homem é um gentio. É alguém que não compartilha da genealogia, uma coisa assim, a língua está um pouco travada hoje. Ele não compartilha da descendência, vamos tirar essa palavra. Ele não compartilha da descendência de Abraão, de Isaque e Jacó. Ele não tem
uma tradição histórica do povo de Israel. E dentro do seu paganismo, e dentro da estrutura familiar que ele nasceu, o envolvimento na vida social deste homem, ele teria tudo para se aproximar de Jesus Cristo de uma forma inadequada e até desrespeitosa. E eu lhes direi por quê nesta noite. Primeiramente porque ele é um romano. Roma governa sobre toda a Palestina. Aliás, Roma conquista o Império Grego. Em toda aquela região, é Roma que está governando. E Israel, o povo de Israel, não mais o reino, o povo de Israel, é vassalo do Império Romano. Aliás, todo romano teria o direito de olhar, até o romano comum teria o direito de olhar para o judeu com desdém. Porque embora seja cidadão comum, mas ele é romano. E a palavra de Deus diz que este homem, além de ser romano, ele era um centurião. Era um homem que dentro dessa posição, era um homem que tinha não pouca autoridade sobre os romanos e também sobre os judeus. Ele administrava, sobre os seus ombros estava a responsabilidade de conduzir pelo menos 100 soldados. Era um homem que tinha no seu dia a dia o trabalho contínuo e o hábito de mandar. E todos nós sabemos, com todo respeito, se existe alguém aqui que é da área militar, mas todos nós sabemos que na área militar, aqueles que são soldados, civil, quem são do exército e assim por diante, nessa área, sabe que a educação, a orientação é de mando, é de autoridade, inquestionável. E isso é tão claro que ele diz: eu sou homem sujeito à autoridade. Eu digo esse vai, ele vai. Eu digo esse vem, e ele vem. Eu digo ao outro faz isso, e ele tem que fazer. Este homem, esse centurião, ele sabe da sua posição, ele sabe do status, da posição social na qual ele se encontra, ele sabe das implicações práticas do seu trabalho, e por causa disso, e dado também a sua cidadania romana, ele poderia se aproximar de Jesus Cristo exatamente dentro dessa relação. O dominador mandando aquele que é dominado. Aquele que é autoridade, mandando sobre aquele que é vassalo do seu reino. O romano mandando no judeu. O centurião ordenando a um homem comum. Aqui está então, irmãos, um homem de grande posição social, um homem de grande autoridade e que pode se valer disso ou destas coisas para abrir um diálogo determinando a Cristo que ele faça isto ou aquilo. Mas a Bíblia diz que este homem, a despeito de sua posição social e da sua autoridade, este homem era um homem que tinha uma preocupação singular com os seus servos. Ele era um soldado, na posição de centurião. Sim, mas era um homem humano.
percebamos o quanto era difícil para este homem exercer a sua plena humanidade. Basta que nós lembremos, irmãos, o número grande de pessoas que trabalham, de soldados, de policiais, que hoje são tratados por psicólogos, porque muitas vezes têm dificuldade em tratar, de administrar a violência que ocorre fora de casa e no trabalho que eles executam e as dificuldades e o estresse que também reside dentro de casa. É difícil ser um policial. E tente imaginar o que era naquela época ser um centurião. Tente imaginar as atrocidades, os tipos de luta que era naquela época, irmãos. Com espadas, com lanças. Corpos cortados ao meio. Em guerras terríveis. E este homem certamente havia participado de não poucas lutas. E chegando em casa, ele poderia olhar para os seus servos de uma maneira completamente indiferente diante das necessidades dos seus servos. Mas eu lhes pergunto, esse centurião era um homem odioso? Ou era um homem humano que olhava para as necessidades dos seus servos? A Bíblia diz, irmãos, que ele vai ao encontro de Jesus Cristo, porque no coração dele há um sentimento nobre. Que sentimento nobre é esse? Ele preocupa-se com o seu servo, com um escravo. Um centurião preocupado com um escravo. Uma autoridade romana, preocupada com alguém que nem era considerado como digno de atenção ou de valor. Mas este homem, ele vai prontamente ao encontro de Jesus Cristo, e a palavra de Deus diz que ele vai implorando. Vocês percebem esta palavra? O arrogante não implora. Aquele que tem um sentimento que é melhor do que o outro, não implora. Aquele que tem um autoconceito a respeito de si, muito elevado em detrimento do outro ser humano que é criado igualmente à imagem e semelhança de Deus. Mas o homem que na sua arrogância pensa que é melhor do que o outro, não implora a outro ser humano. Ele manda, ele determina. Ele arrogantemente tenta impor a sua vontade a outrem. Mas um centurião comparece diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Em forma humana, Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, e ele implora a Jesus que esse Jesus realize uma obra, não na vida dele, mas que realize uma obra de cura na vida do seu servo. E observe, irmãos, este servo para o centurião não era qualquer pessoa. A Bíblia diz que ele diz assim, olha: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Vocês percebem a quantidade de informações que esse centurião dá do seu servo? Isso mostra que esse centurião, irmãos,
ele sabia do drama particular deste homem. Certamente esse centurião, ele não simplesmente ouviu falar que um escravo dele estava passando por necessidade, por dificuldade, por alto, e que de repente, se ele morresse, ele perderia mais um escravo. Não é esse o clima que envolve esse texto bíblico. Este centurião, pelas informações que lhe dera a Jesus Cristo, esse centurião tinha estado com este homem, tinha estado em uma situação de acompanhamento da situação de saúde desse homem, sabia como esse homem estava, e por isso ele pode trazer para Jesus Cristo informações precisas. Que grande coração, que grande amor, que palavras tão humanas e tão precisas este homem profere diante de Jesus Cristo. E é aqui que está, irmãos, o cerne desta pregação. Este homem, ele comparece diante de Jesus Cristo e ele implora. Observe, implorando. Vocês entendem a qualidade do verbo? Vocês percebem que ele não implorou? Ele não pediu uma vez. Implorando quer dizer que ele foi ao encontro de Jesus Cristo e ele agiu de uma forma constante, procurando dizer para Jesus Cristo que na sua constância de solicitar aquele milagre, ele de fato tinha interesse pela vida do servo dele. E além de implorar continuamente, a palavra de Deus diz que este homem, quando fala com Jesus Cristo, ele diz, implorando, qual é a primeira palavra que ele profere para Jesus Cristo? Senhor. Implorando, então, Senhor, o meu criado jaz em casa. Aqui está, irmãos, há uma contradição aqui. Para aqueles que estavam acostumados no relacionamento entre romanos e judeus. Como pode um centurião, como pode um homem que tem muita autoridade diante do império romano, ao falar com um judeu, o chama de Senhor? Mas perceba isto. Essa é a segunda atitude deste homem que revela o conceito que ele tem de Jesus. Quando ele implora, ele diz que carece do outro. Quando ele implora a Jesus, ele diz que ele precisa de Jesus. E quando ele diz Senhor, ele está exatamente reconhecendo que Jesus tem autoridade. Que Jesus não é um homem comum. Que assim como ele, centurião, ele se portava de uma forma respeitosa com os outros que eram autoridade sobre ele. Assim também ele, diante daquele judeu que não era um homem comum, porque ele realizava prodígios, milagres e coisas espetaculares. Esse centurião, ele tem consciência que ele está diante do Senhor. E que, portanto, o seu comportamento diante desse homem chamado Jesus deve ser um comportamento respeitoso. A palavra também de Deus diz, irmãos, que ele diz assim, Jesus prontamente diz, eu vou lá curá-lo. Teu servo está doente, então pronto, eu irei lá. Mas a palavra de Deus diz, irmãos, que este homem prontamente diz, respondeu então o centurião, Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa.
Tente imaginar, irmãos, o que é um centurião dizer para um judeu que não era digno de receber Jesus em sua casa. Isso deve ser ponderado por nós nesta noite. Este homem centurião, esse homem que tem voz de mando, esse homem que tem status de autoridade, este homem, ele se sente pequeno diante do mestre. E então a palavra de Deus diz, que ele então diz, Senhor, manda apenas uma palavra. Percebem isto? A palavra de Deus diz, não sou digno, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Vocês percebem, irmãos, como este homem, ele vai conceituando Jesus na medida em que ele conversa com Cristo. Ele não faz uma elaboração teológica a respeito de Cristo. Ele não faz um discurso filosófico a respeito de Cristo. Ele não faz isso. Mas, na atitude dele, e nas poucas palavras que ele verbaliza diante do mestre, ele diz que ele precisa de Jesus, ele diz que ele reconhece em Jesus a autoridade porque ele é Senhor, ele diz que reconhece que Jesus é digno, que Jesus é exaltado e ele é tão pequeno que a casa dele não é digna de receber o mestre. E depois ele diz, eu creio, Senhor, que tu és todo poderoso, porque apenas uma palavra de mando, apenas uma palavra é uma palavra autoritativa, e se tu proferires uma palavra neste exato momento, o meu servo será curado lá. Porque a experiência que eu tenho no que toca as coisas deste mundo, é quando eu mando o meu soldado ir, o meu soldado vai, e quando eu ordeno para que o meu outro soldado venha, e ele vem. Então o Senhor manda uma palavra, apenas uma, e tudo se fará. Vocês percebem então, irmãos, porque no versículo 10, Jesus ouve essas palavras, e a palavra de Deus diz que Jesus admirou-se, e Jesus diz que, em verdade, eu vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Aqui está o ponto que faz com que, irmão, Jesus Cristo elogie este homem, como encontramos o elogio a Jó. Jó, um homem já temente a Deus, Jó já dentro da religião que Deus aprova, mas aqui um centurião, um romano, profere palavras tão grandiosas a respeito do mestre, de tamanha fé, de tamanha confiança, de completa dependência e de humildade diante de Jesus, que Jesus para e diz, nunca vi em Israel fé como esta. Qual foi a consequência, irmãos, deste diálogo que este homem abre com Jesus Cristo? Qual foi a consequência? De um homem que se mostrou completamente dependente, de um homem que, a despeito da sua autoridade, não teve ousadia de mandar nada ao mestre, de um homem que disse, eu não sou digno que tu entres na minha casa, e de um homem que disse, Senhor, uma palavra basta, e tudo se fará novo na vida do meu servo. Qual foi a consequência, irmãos? A palavra de Deus diz, então, versículo 13, então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Aqui Jesus elogia este homem
e prontamente Jesus libera uma palavra de poder e realiza um milagre na vida daquele homem que estava sofrendo horrivelmente. Mas ao mesmo tempo, irmãos, que esse Jesus elogia a conduta deste homem que entende o que é a graça divina. Percebam isto. Este homem é elogiado porque ele compreende o que é a graça divina. Como assim, pastor? Perceba que ele tem autoridade, mas ele não manda em Jesus. Perceba que ele tem dignidade humana, mas ele diz, mas eu não sou digno diante do mestre. Percebem? Percebam, irmãos, que ele diz que o seu servo está sofrendo como? Horrivelmente. É urgente a cura. É premente a intervenção divina. Mas ele não utiliza dessa urgência, desse problema que demanda e que requer uma intervenção divina, uma intervenção rápida e poderosa de Deus, mas ele não utiliza isso para mandar em Jesus. Ele não utiliza a sua autoridade, ele não utiliza o seu status e nem utiliza o sofrimento alheio para tentar mover Jesus Cristo através de palavras desrespeitosas e autoritativas. Ele vai ao encontro do mestre e sabe que o mestre pode ou não respondê-lo. Vocês percebem isso? Que o mestre pode ou não curá-lo. Percebamos, irmãos, que este homem, ele sabe que Jesus tem poder para fazer. Basta uma palavra, ele diz. Este homem não tem dúvida quanto à capacidade de Jesus de realizar coisas espetaculares e maravilhosas. Ele não tem dúvida. Mas ele sabe que a liberação desse poder depende da liberdade de Jesus, por fazer ou não. Se há algum propósito santo, justo e bom. Então ele implora, não manda. Ele clama, mas não determina. Ele expõe o desejo da sua alma, mas não arrogantemente fala, mas com uma palavra de completa dependência diz, uma palavra basta e tudo se fará novo. Então ele diz, a cura é pela graça de Deus, não é pela autoridade nem pelo mando do homem. É quando Deus quer, é quando Deus, que é um ser livre, determina e abre as portas do céu e dá ao homem bênçãos sem medida. É a graça de Deus vindo aos homens pecadores. Sim, irmãos, aquele servo foi curado, porque esse centurião entendeu o que era a graça de Deus. Agora percebamos, irmãos, no próprio texto, a partir do versículo 11. A partir do versículo 11, assim como Deus elogia, a Bíblia diz que também Deus dá palavras de reprimenda a indivíduos. A quem Jesus há aqui de repreender? Então, versículo 11 diz, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, ou seja, muitos gentios virão e tomarão lugares à mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó, no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino, tremamos diante dessa palavra, irmãos,
Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Ouçam as minhas palavras nesta noite e julguem cada uma delas por verdade ou por mentira. Esse momento no qual Jesus Cristo se encontra com o centurião e elogia esse homem e faz reprimendas severas aos judeus, esse momento ele se iguala ao tempo presente no qual vivemos. Não são poucas as necessidades humanas. Não são poucas as lutas pelas quais também nós passamos. E, portanto, não são poucas as pessoas que têm se aproximado de Deus. Ponto pacífico. A modernidade veio, a pós-modernidade veio e os homens permanecem extremamente religiosos. A religião aumenta, seja ela em qual segmento for. Os homens estão buscando a Deus, mas eu quero agora especificamente fazer uma análise, exatamente como Jesus fala, os filhos do reino. Dentro de muitas igrejas que se dizem evangélicas, os filhos do reino, existem muitas pessoas, irmãos, que não estão se comportando como esse centurião, que vão ao encontro de Cristo em suas preces, em suas orações. Mas essas pessoas em determinadas igrejas não suplicam, não imploram, mandam, determinam. E de uma forma desrespeitosa e arrogante, ordenam a Deus como Ele deve ser e como Ele deve agir. Essas pessoas dizem: eu sou filho do rei. E como se de repente o ser filho de Deus nos desse liberdade para agir com o nosso Pai Celestial de qualquer forma. Enquanto o próprio Jesus disse: quando orardes, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, honrado seja o teu nome, respeitado seja o teu nome, considerado seja o teu nome, porque considerar o teu nome é considerar a dignidade que reside em ti mesmo, Senhor. Então os homens estão convictos, em muitas igrejas que se dizem cristãs aqui no Brasil, as pessoas estão sendo infladas com conceitos errados, e dizem os tais pregadores: você é filho de Deus, você é filho do soberano de toda a terra, e por isso ordene, mande, determine, porque Ele prometeu e Ele é obrigado a te dar. E diga isso, que se Ele não te der, diga para Ele que o diabo dá e você vai deixar de servi-lo. É preciso então, irmãos, nós lembrarmos que Jesus, Ele elogiou aquele homem que suplicou e não ordenou. Aquele homem que disse: eu não sou digno, Senhor, eu não mereço, é a tua graça, se tu quiseres, se da tua livre vontade santa, justa, se nos teus planos eternos, se na tua vontade que é boa, perfeita e agradável, se tu quiseres, Senhor, uma palavra basta, não precisa nem ir lá, uma palavra,
e tudo se fará. Então, irmãos, então Jesus disse, então, nunca vi fé como esta. Eu quero lhes dizer, irmãos, que viver assim hoje é sinônimo de gente que não tem fé em Deus. Mas eu lhes digo que foi essa fé que alcançou os seus objetivos. Você acha bonito determinados cultos em que aquele que está na frente profere palavras de autoridade, mandando em Deus? Então eu quero fazer uma pergunta a você nesta noite. O que você pensaria se o seu filho elevasse o dedo diante da tua face e publicamente começasse a ordenar a você que fizesse isto ou aquilo? É respeitoso um filho tratar assim um pai? É adequado o comportamento de uma criança birrenta, que grita, e dentro das suas manhas procura manipular o seu pai a seu bel prazer? Não. Eu creio que quem já viu isso ficou constrangido diante de um quadro como esse. Se não ficou, tem alguma coisa errada com você, meu irmão e minha irmã. Se achamos desagradável, se consideramos impróprio um filho dizer e ordenar o pai que faça isto e aquilo, por que então elogiamos e achamos que determinadas igrejas que alimentam esse sistema que desonra o Deus de Israel, por que nós consideramos que eles são gente cheia do Espírito Santo? Eu lhes digo, irmãos, que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e que os filhos do reino serão lançados para fora. Eu não tenho dúvida no meu coração, não por uma questão religiosa, mas por uma questão de fidelidade às Escrituras. Eu não tenho dúvida que muitos naqueles dias dirão, no dia em que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores aparecer na sua glória, muitos dirão, mas Senhor, eu não mostrei fé, eu não determinei, eu não mandei, eu não ordenei que as coisas ocorressem, Senhor, que o milagre ocorresse, não foi assim a minha vida, eu não demonstrei fé. Jesus dirá, apartai-vos de mim, blasfemos, porque quem não honra o Pai, não honra o Filho, e quem não honra o Filho, não honra o Pai. Vocês deveriam, ao invés disso, aprender com aquele centurião, que nada ordenou, que nada mandou, que nada determinou, mas que a despeito da sua autoridade humana, se ajoelhou diante do meu filho e clamando e suplicando disse, basta uma palavra, uma palavra. Ah, irmãos, quantas pessoas no Brasil estão enganadas por conta desse evangelho que não é o evangelho da graça. Quantas pessoas, irmãos, estão iludidas com essas igrejas e sistemas religiosos que desonram a Deus. Quantas pessoas se sentem atraídas por determinados cultos, no qual o pastor, ou um suposto pastor no púlpito, grita, berra, soa, e determina e manda, e a pessoa, para simplesmente se sentir emocionalmente, psicologicamente segura, ela abraçou essa religião blasfema. Deus está no céu, tu na terra, sejam poucas as tuas palavras. Sim, irmãos, a graça que opera através de conceitos corretos a respeito de Deus. Esse homem não ordenou, esse homem não mandou, esse homem não determinou, esse homem não usou a sua posição como cidadão, esse homem não usou a sua posição como centurião, esse homem
suplicou. E com poucas palavras, ele conquistou o coração de Jesus. Queres tu conquistar o coração de Deus? Compareça diante dele com o coração quebrantado e contrito. Porque a palavra de Deus diz que há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Ah, irmãos, quantas necessidades temos? Muitas. Eu tenho necessidade hoje de orar pelo nosso irmão João Simão, porque amanhã ele estará sendo submetido a uma cirurgia. Eu tenho necessidade de orar hoje pelo pai da nossa irmã Tuca, que nessa semana vai fazer uma cirurgia. Eu tenho necessidade premente de orar pela irmã Santana, porque ela precisa de uma intervenção divina. Eu preciso orar pelo irmão do nosso irmão Edgar, porque ele precisa de um milagre de Deus. E tu? O que tu precisas de Deus?